Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando a carta aos Hebreus, no capítulo 10, agora a partir do versículo de número 36, que nos diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então é muito importante a carta aos Hebreus trabalhando já essa questão da fé. É a fé que vai levar à perseverança. Foi pela fé que os antigos alcançaram o testemunho e receberam as promessas de Deus, conforme veremos a partir do capítulo 11 desta carta aos Hebreus. Então há essa necessidade de que venhamos a dar ouvidos à palavra de Deus, crer, e essa fé entre em nosso coração e nossa mente com um propósito muito firme de fazer a vontade de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível fazer a vontade de Deus. Precisamos ter essa força. E somente na conclusão de todo o processo, do tempo que Deus tem para nós, da obra que Deus tem em nossa vida, é que vamos realmente alcançar a promessa de Deus. Os apóstolos, mesmo os discípulos, receberam uma ordem, receberam um mandamento: ficai, no imperativo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes desse revestimento de poder, não adianta reunião de discipulado, não adianta frequentar anos e anos a sala da escola bíblica dominical, da escola dominical, de qualquer estudo bíblico humano. Será um professor humano não entendendo a Deus e um grupo de alunos humanos também não aprendendo, não entendendo realmente a vontade de Deus. Só recebe a promessa quem permanece orando e esperando com fé o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Então, os apóstolos, os discípulos, receberam um mandamento para ficar em Jerusalém, permanecer em Jerusalém. Não deveriam se aventurar com o pensamento humano de que já teriam entendido. Podemos dizer, ainda não tinham entendido praticamente nada. Não sabiam aplicar a morte, a ressurreição, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. A mensagem do Evangelho que nós vamos ver aqui nesses versículos desse estudo de hoje, sobre este ponto, que com certeza, sem o batismo com o Espírito Santo, o homem comum, o homem carnal, a mente carnal, não entende as coisas de Deus. Não vai entender, não entenderia estes textos que eu estarei aqui mencionando ainda neste estudo, que são a continuidade desse versículo 36. Então, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, veja aqui a nossa participação, veja aqui a nossa ação, a nossa atitude. Não é de qualquer maneira, não é com orgulho, não é com soberba, não é com presunção. É preciso que realmente receba o dom como uma graça. O dom espiritual é uma graça dos céus. É um provimento de Deus, é algo que vem de Deus, não vem do homem, para que ninguém se glorie. Para que todos possam dizer: não sei nada, não entendo nada, a não ser que o Espírito Santo de Deus me revele. Ele é que me ensina. É Ele que ensina o mestre, é Ele que ensina o professor. É Ele que ensina o aluno, é o Espírito Santo. Nós vivemos neste momento do Espírito, nessa dispensação da graça, do Espírito de Deus. Não vivemos mais naquela dispensação da lei, buscando ser entendida apenas pela repetição, pela mente humana. Versículo 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Então ele traz o galardão. Ele vem, muito em breve. E temos que perseverar neste tempo que nos resta. Temos que ser encontrados
trabalhando na seara, acordados, aqui, ministrando, ensinando, exercendo o dom que nós recebemos. Temos que nos preparar, temos que vir aqui, temos o nosso mover. Nós temos um mover junto com o Espírito Santo, ele se move dentro de nós para nos fazer mover. É ele quem nos conduz, ele conduz nossa boca, nossos lábios, nossa língua, nossa mente, nossos neurônios, nosso pensamento, nosso coração, nossa intenção de estar aqui, tudo é movido pelo Espírito Santo. Mas ele move a mim, ele habita em mim, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu estou na obra, eu sou colaborador de Deus, sou vaso de bênção. Deus enche, Deus me encheu com o Espírito Santo, com o poder, com o batismo, com o Espírito Santo, e agora eu levo essa palavra, eu trago aqui essa palavra, eu sou usado, eu sou instrumento nas mãos de Deus. O dom é de Deus, eu sou o vaso deste dom, dessa unção que enche a minha vida. E eu sei que eu tenho tempo de Deus, que não demorará, será em breve, aquele que vem virá e não demorará. Então, nesse período, que ele está dizendo aqui que é breve, é muito em breve, é curto, eu tenho que desempenhar o papel, a ação, o ministério, cumprir este ministério. É o tempo de trabalho para o mestre, para o Senhor da obra. Ele trabalha, Jesus trabalha, e eu, como profeta, como ministro, como vaso cheio do Espírito Santo, tenho também que trabalhar. Tenho que vir aqui e deixar o Espírito de Deus falar e criar, trazer esta oportunidade para que o Espírito Santo possa falar com a terra, com o mundo, com todos que necessitam desta palavra. Versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. É claro que eu tenho essa palavra na minha vida. Tenho o batismo com o Espírito Santo, tenho o poder de Deus e já tenho essa palavra de ânimo para ir em frente, para não retroceder, para cumprir o meu ministério, para abrir a minha boca, para que o Espírito Santo possa falar, para ser o vaso escolhido de Deus nesses dias, para ministrar o conhecimento de Deus, o mistério outrora oculto, mas agora revelado pelo Espírito Santo. Então já tem essa palavra de não retroceder, de permanecer, de queremos estar aqui, queremos trazer a palavra, queremos ministrar para que todos possam estar compreendendo as Escrituras. Mas o meu justo viverá pela fé. Então essa fé vai nos levar ao caminho da justiça. O reino de Deus é um reino de justiça. Nós oramos para que venha o reino de Deus e a sua justiça, e que seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, para que possamos fazer a vontade de Deus e receber o que ele prometeu, como nós lemos no versículo 36. Esse é o caminho do justo. É o caminho que o justo entra pela porta estreita e caminha por esse caminho estreito. É o caminho do justo, é o caminho do que obedece a Deus, é o caminho do que faz a vontade de Deus, é o caminho do que procura agradar a Deus em todas as coisas, obedecendo a Deus. Quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Quem irá fazer a vontade de Deus? Quem irá cumprir a obra, o ministério de Deus nesses dias? O justo. Mas o meu justo viverá pela fé. Então é pela fé, sim, sempre foi. Porque vem a palavra de Deus e nós, seres humanos, damos ouvido. Essa palavra vem e o que ela produz? A fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É essa fé que vai motivar a obra de Deus dentro de nós. É quando ouvimos a palavra com fé, recebemos com fé, ela entra em nosso coração, em nossa mente, a fé é essa força motivadora. E é pela fé que somos batizados com o Espírito Santo, como lemos ali em Gálatas, estudamos aqui, vamos rever posteriormente, de que recebemos o Espírito que opera milagres, sinais e maravilhas entre nós pela pregação da palavra da fé. Então, o justo, até ele passa a viver pela fé,
ele recebe o dom de Deus pela fé, ele é batizado com o Espírito Santo pela fé. E temos que guardar essa fé, é a fé que nos move para não retroceder e continuar agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus. E o versículo 39 nos diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, este salvo é numa perseverança. Vocês precisam perseverar. Está lá no versículo 36. E agora no 39 diz: nós perseveramos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Os que retrocedem são destruídos. Voltam atrás, voltam ao pecado, voltam à desobediência, são destruídos com o mundo. Porque as coisas do mundo são passageiras, serão destruídas pelo fogo. Mas os que creem são salvos da destruição, são salvos da morte, para viverem eternamente com Deus. São salvos para continuarem na presença de Deus como estamos agora. Deus habita em nós aqui na terra e em breve nós habitaremos com Deus nos céus, novo céu, nova terra, onde habita a justiça, porque o juízo e a justiça são a base do trono de Deus. Então nós sabemos já que o justo viverá pela fé. Você tem que ser salvo da iniquidade. Você tem que ser salvo da mentira. Você tem que ser salvo de toda malignidade, de todo pensamento opressor, de maltratar os outros, de oprimir, de escravizar, de roubar os outros, de prejudicar os outros, de levar infelicidade para os outros. Você tem que ser salvo disto. E tem que amar, bendizer e buscar a felicidade de todos. Assim como você busca a sua, você tem que amar os outros como a si mesmo. Esses são salvos. Esses são salvos. Essa é a salvação que Jesus veio trazer. Como, por exemplo, ali com o Zaqueu, quando o Zaqueu reconhece que se ele tem defraudado alguém, roubado alguém, tem sido injusto com alguém, ele vai estar retribuindo quadruplicadamente. Então Jesus diz: hoje entrou salvação nesta casa. Salvação é essa justiça, salvação é esse arrependimento, salvação é essa correção, é agradar a Deus. Salvação é amar, salvação é se tornar filho de Deus, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, e ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós, testificando com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus, porque também já amamos. Amamos porque o Espírito Santo habita em nós e nos ensina a amar. Que Deus te abençoe, que você seja batizado com o Espírito Santo e assim seja salvo eternamente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, o Messias. Amém.